tinha já um processo de descrédito da imprensa, a internet surgindo como uma força alternativa, e quando ela surge com a força alternativa, por exemplo, quando vem uma mídia ninja, eu lembro um cara do Globo aí que fez uma matéria, né, esse pessoal não tem condição de fazer um jornalismo técnico bem acabado. Aí que está o negócio, o jornalismo técnico bem acabado, tal como nós conhecemos na reportagem jornalística, é uma deturpação, é uma mistura da dramaturgia com o jornalismo. Você vai em jogo de futebol, daí você está lá o cara da Globo, lá, o repórter da Globo falando, de repente mostra para a torcida, alguém dá um sinal e a torcida começa a fazer festa lá, especificamente para a televisão. E quando vem a cobertura cobertura de manifestação, por exemplo, você tem um caso que foi denunciado aí, o pessoal da Globo, de repente eles pegam um sujeito lá bêbado, coloca os técnicos, os operadores, para criar cena, colocam um cartaz aí violento, incentivando alguma violência na mão do cara para filmar. Isso que eu digo a dramaturgia, é armação. Você arma a cena e edita aqueles pedaços que te interessam e que recriam uma realidade. Você pega, por exemplo, os inimigos são que nem vampiros, eu tenho que falar um pouquinho sobre isso hoje, que nem vampiros poderosos, que você supervaloriza o poder dos inimigos e trata os adversários como se fossem inimigos. E os seus são os heróis. Eu acho que o Jabor devia ser estudado, porque o Jabor virou uma coisa tão caricata hoje em dia, que parece coisas lá da minha infância, sabe? Aquele anticomunismo, sabe? Os comunistas vêm aí comer criancinha, aquele negócio. Por isso, quando você pega a mídia ninja, vai para a rua e a seco, isso lembra muito do Albert Rocha lá no Terra em Trânsito. E a seco ele filma o fato e coloca lá, é um impacto monumental. Porque você tira do jornalismo toda aquela característica que deformava a realidade. Quando você tinha só os grupos jornalísticos, o que você tinha? Você tinha uma realidade complexa, múltipla. 500 coisas, 500 formas, 500 fatos diferentes, estruturas diferentes, formas de ver. Tudo aquilo vinha para a reportagem jornalística, os caras definiam quais são os temas que entram aqui. Então o mundo que eles traziam para os leitores era restrito, dependendo da cabeça do dono do jornal. Então essa nova linguagem aí é muito mais próxima. Você pega uma passeata sem as edições, sem você selecionar e põe ao vivo tudo que está acontecendo, o leitor tem uma visão muito mais ampla daquele fenômeno do que a edição do Jornal Nacional. Aquilo foi um divisor de águas mostrando que você tem que ter novas formas de inclusão da população, você tem que ampliar a democracia. Porque antes o cara via, ficava passivo, recebendo as coisas, daí ele vai para a internet, começa a clicar, a curtir. E isso é um ato político. O pessoal fala, esse pessoal que curte na sala, os acomodados, não, isso é a primeira etapa. Daí o cara curte, dá a opinião dele. Ele fala, eu sou um agente agora ativo, eu dou minha opinião, critico. O passo seguinte, o que é? Eu não quero mais receber coisas de cima para baixo, aí sem participar. Então aquela manifestação foi um aviso, que o governante que entender vai se dar bem, que não entender vai se dar mal. A minha atuação no tempo de grande empresa foi sempre fazer, não é fechar com uma ideia A, B ou C. Eu acho que todo partido, toda linha tem pontos positivos que você tem que enaltecer, pontos negativos que você tem que criticar. Então você tem dois tipos de atuação na rede, você tem o militante e o jornalista. O jornalismo, esse jornalismo militante é político, é partidário. Tudo bem, tem a função dele, eu particularmente não gosto. Esse pacto dos jornais de 2005 para derrubar o governo, esse uso da ultradireita como um arite aí, esse negócio a volta do anticomunismo, coisas anacrônicas, velhíssimas. A malandragem de você criar um macartismo e esconder, por exemplo, esse macartismo que permite que o Gilmar Mendes faça tudo que ele faz lá com o IDEP dele lá. Mas você tem 2 ou 3 problemas que atrapalham a atuação jornalística. A subordinação ao dono do jornal, a subordinação ao patrocinador e a subordinação àquele público imediato. Se eu quero ter uma discussão aberta, lá eu tenho que pegar aquele conservador consistente, não essas coisas horrorosas que a Veja colocou em Folha e tudo mais. Ele traz as ideias consistentes, vem do jeito, a esquerda traz as ideias consistentes, você consegue fazer uma síntese levantando os pontos, você faz a mediação, você não é mais o dono da informação. Porque com a internet acaba esse negócio de dono da informação. Esse negócio do jornal, o jornal vai fazer uma entrevista com você já sabe que vai ser sacaneado. Porque o jornal já tem opinião. Então aquele princípio do jornalismo, você separar a informação da opinião, isso já foi, aqui no Brasil não existe mais. Então esses novos ambientes que vão surgir com o tempo aí, é evidente que você vai dar, se você tem um tipo de leitor mais à esquerda, tudo, você vai dar mais ênfase aos temas que interessam a ele. Mas hoje em dia o leitor ele vai para um determinado lugar para ler aquilo que ele gosta, não é para aprender.
O Joaquim Barbosa é um desaforo para o Poder Judiciário brasileiro. É um desaforo para o Supremo Tribunal Federal. Independentemente de linha jurídica, o Toffoli é um desaforo, por outras razões. O Joaquim Barbosa pela falta de discernimento, da truculência, e o Toffoli pela mediocridade. Então você tem que ficar acima dessas disputas partidárias para poder exercer esse papel de mediação. Hoje com a internet você tem muito disso. Eu não quero aprender, eu quero passar informações, eu quero fazer a catarse com alguém que concorda comigo. Eu acho que esse novo jornalismo que está vindo aí, a gente precisa ter, passado as eleições, isso era impossível você pensar em outra coisa. Passado as eleições é pensar claramente que o jornalismo é um espaço de mediação. Tem o jornalista condutor dos povos, e se é para dar opinião, todo mundo dá opinião hoje. Então por que o jornalista vai ser mais uma opinião? Antes você dava uma opinião no jornal, aquilo era qualificado, porque você tem um espaço no jornal, tinha poucas pessoas que tinham espaço no jornal. Na internet todo mundo tem espaço. Então se você entrar meramente na opinião, na catarse, batendo o outro, você está no meio de uma turba aí. Qual o diferencial? Onde que é do trabalho jornalístico? Opinião por opinião, você tem um conjunto de blogueiros que não tem nada a ver com jornalismo hoje, que dão de 10-0 em qualquer colunista de jornal aí. Então não é o diferencial jornalístico, não é a opinião mais, não é o palpite. É você saber estruturar temas, pegar temas complexos, trazer para a discussão, fomentar a discussão, fazer a síntese, colocar nessa síntese todos os pontos que, inclusive aqueles pontos conflitantes em relação aos temas, é mediação, é a intermediação, não é mais o dono da bola como vigorou até hoje nos jornais. Né? O que tinha de jornalismo mesmo, no final, era uma parte técnica. Então você podia fazer qualquer curso, se tivesse uma extensão aí de 6 meses, você pegava os princípios jornalísticos aí. E daí você tinha um conjunto de cadeiras aí, sociologia da comunicação, filosofia da comunicação, um conjunto de cadeiras aí que eu achei que foi muito mais um arranjo que houve na época nas universidades, em que os professores, cada setor de conhecimento quis pegar um pedacinho lá do curso de jornalismo para ampliar a carta. Eram cursos quase inúteis, né? Porque quando você pega comunicação, sociologia, por exemplo, você tem um curso, então você tem que ter uma formação em sociologia, daí você tinha a sociologia da comunicação. E os pontos técnicos sobre o jornalismo, que era você aprender o LIT, aprender o título, eram coisas muito banais. Né? Quando acabou essa obrigatoriedade do diploma, até escrevendo na época, eu sou contra o diploma, mas achei que as faculdades ficaram importantes. Hoje, com a diversidade que você tem em termos de comunicação, um conjunto de conhecimentos novos que estão surgindo aí, eu acho que você tem que ter uma sistematização e a faculdade, independentemente da obrigatoriedade ou não do diploma, ela passa a ser importante. Agora tem desafios muito grandes, porque o problema do curso formal e da universidade é você pega hoje, por exemplo, um quadro atual, daí você define um currículo. Esse currículo fica estratificado durante anos e anos, numa conjuntura que é fundamentalmente dinâmica. O jornalista tem que ter alguns conhecimentos essenciais que não são ensinados na escola. Eu não aprendi em escola, eu não sei se o curso de filosofia pode ter. Você tem que aprender como organizar ideias, como sistematizar ideias, como estruturar ideias. Você tem hoje, uma coisa que a internet trouxe de uma forma muito importante, é que você quebrou aquelas barreiras que separam as diversas formas de conhecimento. Então, por exemplo, eu tenho conhecimento jornalístico. O que é o conhecimento jornalístico? Eu ir atrás de uma notícia, levantar um conjunto de informações e dar aquele lead que eu acho que interessa para o meu leitor. Isso é muito pobre. É muito pobre. E o conhecimento jornalístico consiste hoje em você ter a curiosidade, a técnica de dar o contraditório, de estruturar a informação. O que nós temos aqui, que é um vício jornalístico que se ampliou muito nos últimos anos, é o predomínio do aquário sobre a reportagem. E que a Veja, nos últimos anos, exorbitou de uma forma monumental. Então, digamos, esse tipo de jornalismo, à medida que surgem as redes sociais, fica mais ostensivo, ele se desmoraliza por cima. Então, ou seja, o caso mais emblemático é esse caso do Eurípides, lá que é o diretor da Veja, o caso do Boi-Mate, né? Que ele dá matéria do Boi-Mate, que era o trote lá de uma revista científica, que era uma cruzamento de boi com tomate, e o repórter sai com a intenção de pegar uma frase de um técnico que avalizasse aquela descoberta científica. Daí eles vão no biólogo, o que o senhor acha disso?
cruzamento de boi com tomate. É impossível, isso não existe. Mas suponhamos que existisse. Se existisse, seria a maior revolução da história da genética. Segundo o biólogo fulano de tal, é a maior revolução da história da genética. Então, digamos, o que nós estamos em mente, que eu acho que tem que chegar nos cursos jornalísticos, que é muito importante, é pegar os princípios da formação da imprensa. Então, quando você pegava, o que é o direito que o cidadão tem? É o direito à informação, o direito à opinião. A liberdade de imprensa não é direito fundamental. A liberdade de imprensa é uma ferramenta que você dá para o jornalismo para que ele possa cumprir a sua função constitucional. Daí, com o tempo, você criou os grupos de mídia que passam a usar, fazer entretenimento, que nem a Globo, entretenimento, jornalismo, marketing, interferência política e tudo, e joga tudo embaixo do conceito de liberdade de imprensa. Todo abuso que tem, você não tem mais direito à resposta aí, foi abolido aí nos julgamentos, e todos os abusos entram embaixo do conceito de liberdade de imprensa. Eu acho que as faculdades têm que se dedicar a isso aí, inclusive para saber como que os jornalistas podem atuar fora desse único modelo que vigorou até hoje, que é o modelo da assessoria, ou o modelo da empresa jornalística tradicional.